As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são o livro sagrado dos cristãos. Desde o início, elas têm sido objeto de grande estima e profundo interesse. Desde os primeiros séculos, a Bíblia foi amplamente utilizada para os mais variados propósitos teológicos, missionários, litúrgicos, homiléticos e devocionais. Ela foi invocada não somente nos grandes debates doutrinários da Igreja Antiga, que visavam definir as verdades centrais da fé, mas também era a principal fonte na qual cristãos, fossem eles instruídos ou incultos, iam buscar orientação, consolo, encorajamento e proximidade com Deus. Enfim, a Bíblia estava no centro da identidade e da autocompreensão do povo cristão. O apreço pelas Escrituras era tão grande entre os primeiros cristãos que muitos chegavam a usá-la de um modo até mesmo supersticioso. Em busca de respostas para os seus problemas diários, era comum abrirem a Bíblia e, ao acaso, a hora que colocasse o dedo no primeiro versículo, eles piamente acreditavam que era uma mensagem divina para a vida deles, diretamente a eles. Tal prática tornou-se tão popular que teve que ser condenada repetidamente pelos concílios da igreja. Já outros cristãos se sentiram profundamente desafiados por certas passagens ao ponto de tomarem decisões radicais que transformaram as suas vidas para sempre. Nós podemos citar como exemplo as palavras de Jesus ao jovem rico quando disse o seguinte: se você quer ser perfeito, vende todos os seus bens, dá aos pobres e aí você terá um tesouro nos céus. E aí depois você vem e me segue. Tudo isso levou muitas vezes cristãos antigos, como por exemplo Antônio do Egito, Valdez de Leão, Francisco de Assis, a abandonarem tudo e a realmente se dedicarem exclusivamente, completamente à causa do Evangelho. E aí, com o passar dos séculos, uma série de fatores começou a produzir um crescente distanciamento entre a Bíblia e os fiéis. Nós podemos citar em primeiro lugar o surgimento de dissidências ou expressões alternativas da fé cristã, que foram consideradas heréticas mesmo se apoiando nas Sagradas Escrituras, o que levou então os líderes da Igreja Romana a temerem e desaconselharem a leitura da Bíblia pelos leigos. Em segundo lugar, podemos citar a interpretação bíblica oficial por parte da Igreja na forma da tradição e do magistério eclesiástico, que passou então na prática a ser mais importante e decisiva que a própria palavra de Deus, que a própria Escritura Sagrada. Através da interpretação alegórica, com sua grande flexibilidade de entendimento, a Igreja passou a buscar fundamentação bíblica para certos dogmas que simplesmente não se encontravam claramente expressas no texto sagrado. Por fim, havia a questão do acesso físico às Escrituras. Durante mais de 1000 anos, as cópias, sejam elas parciais ou integrais da Bíblia, elas eram feitas à mão. E esse trabalho era realizado principalmente por monges que pacientemente redigiam os manuscritos. Hoje ainda existem cerca de 2.300 manuscritos bíblicos produzidos entre os anos 300 e 1500. O fato de os livros serem copiados à mão tornava-os extremamente caros para a maioria das pessoas devido ao grande trabalho executado. Afinal de contas, copiar um livro, por exemplo, como o de Isaías, demorava meses. E a maior parte dos primeiros cristãos lia então a Bíblia em grego, na versão conhecida como sendo a Septuaginta. Nos primeiros séculos da era cristã, foram feitas então algumas traduções para vários idiomas, como por exemplo o siríaco, o armênio, o copta ou egípcio e o gótico. Todavia, a obra-prima em matéria de tradução bíblica na antiguidade foi a chamada Vulgata Latina, produzida pelo grande erudito Jerônimo no final do IV século e início do V. Na Europa medieval, houve uma predominância quase absoluta da Vulgata, sendo que as poucas traduções para outras línguas abrangiam apenas algumas partes da Bíblia. E dois fatores contribuíram então para a crescente difusão e a popularização das Escrituras no final da Idade Média. Em primeiro lugar,
A invenção da imprensa em meados do século XV simplificou, barateou a produção dos livros. Um outro fator, mais importante ainda, foi a obra dos chamados humanistas bíblicos. Esses eruditos, eles não somente começaram a estudar a Bíblia nos originais, tanto no grego como no hebraico, mas também eles produziram valiosas edições críticas desses originais. E aí na segunda metade do século XV, no início do século XVI, a Bíblia foi traduzida para o alemão, para o italiano, para o espanhol, para o francês, para o tcheco, para o inglês e outros idiomas europeus. E aí essa ampla divulgação da Bíblia foi uma das molas propulsoras da Reforma Protestante. Quando Erasmo de Roterdã, o chamado príncipe dos humanistas, publicou a primeira edição do Novo Testamento em grego, acompanhado de uma tradução latina, o impacto foi realmente enorme. Muitos sacerdotes então começaram a ler as Escrituras com um interesse renovado e, o que é mais importante, eles passaram então a utilizá-la de modo mais enfático em sua pregação e em seu ensino. E assim, comparando então os ensinos bíblicos com a tradição e o ensino da Igreja Romana, religiosos e leigos perceberam que haviam conflitos insanáveis e sentiram então que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, devia ter a precedência. E as consequências disso, é claro, que abalaram o mundo cristão. E muito antes da Reforma, houveram cristãos que defenderam uma espiritualidade mais bíblica. Um exemplo bem conhecido que podemos citar é do sacerdote John Wycliffe, do século XIV, que incentivou a primeira tradução completa da Bíblia por inglês no ano de 1384. Wycliffe se apoiou nas Escrituras para contestar uma série de dogmas da igreja medieval. E é claro, ele foi condenado por heresia, ele foi morto por conta desses ideais. Muitos exemplares dos seus livros e da sua tradução da Bíblia foram queimados, bem como também alguns dos seus seguidores. Surpreendentemente, apesar da intensa repressão, quase 200 cópias dessa Bíblia de Wycliffe ainda sobrevivem até os nossos dias. E como é natural, a igreja ficou ainda mais receosa de colocar a Escritura nas mãos dos leigos, mas havia sido desencadeado um processo irreversível, porque o lema dos reformadores passou a ser então de volta à fonte. E assim a Bíblia, a Palavra de Deus, era a fonte por excelência da tradição cristã, o registro da ação providencial e redentora de Deus para o ser humano. Desde o início, homens como Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino afirmaram então o princípio da autoridade suprema das Escrituras em matéria de fé e de prática, e passaram então a reavaliar toda a sua herança religiosa à luz desse critério. Eles concluíram então que a Bíblia ser então a revelação direta de Deus, viva, pessoal, do próprio Deus aos seres humanos. Não foi a igreja que formou a Escritura, mas é pela Escritura que a igreja é formada. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, conforme Paulo disse no texto de Efésios capítulo 2, versículo 20. Ou seja, o evangelho que está contido nas Escrituras é a sua essência. Cristo é o centro e a chave da revelação escrita. E para um maior alcance da mensagem do evangelho, um dos princípios da reforma foi exatamente o livre exame das Escrituras, já que se a Bíblia é a palavra de Deus, escrita para instrução e encorajamento do povo de Deus, todo cristão tem então o direito e o dever de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Os reformadores conheciam os riscos envolvidos nesse princípio, mas mesmo assim resolveram assumi-los. E para que esse livre exame não fosse entendido então como sendo uma livre interpretação, algo meramente pessoal, subjetivo, aleatório, foi-se observado então o princípio da analogia da Escritura. Ou seja, a Bíblia se interpreta a si mesma. Um ponto confuso ou obscuro dentro de um texto bíblico, ele deve ser aclarado, deve ser interpretado exatamente por outros textos que falam sobre o mesmo assunto. O fato é que o amor pela Bíblia encontrou expressão em vários desdobramentos notáveis.
A vida das comunidades protestantes passou então a girar em torno da palavra de Deus, das escrituras sagradas e da sua mensagem. A própria arquitetura dos templos passou a refletir essas novas convicções. Por exemplo, a decoração mais modesta, a ausência de imagens do altar, o destaque então dado ao púlpito e à mesa da comunhão. O foco central do culto passou a ser a pregação expositiva da Bíblia, bem como a celebração dos sacramentos da ceia e do batismo. Os pastores ficaram conhecidos então como sendo os ministros da palavra. E em contraste com a Idade Média, em que a arte sacra era considerada a Bíblia dos ignorantes, os reformadores passaram a incentivar a educação para que as pessoas pudessem então ler a própria palavra de Deus. Paralelamente, houve uma produção sem precedentes de novas traduções em linguagens mais acessíveis ao povo. E uma das maiores contribuições de Lutero foi a Bíblia em alemão, no ano de 1534. Mais importante ainda foi a Bíblia inglesa, devido à sua influência na história posterior do movimento protestante. A primeira tradução impressa foi a Bíblia de William Tyndale. Dos 6.000 exemplares do seu Novo Testamento, somente 2 estão ainda em nossos dias. E como seria de se esperar, as Escrituras influenciaram poderosamente os aspectos do universo protestante, a sua teologia, a sua liturgia, a pregação, a inódia, a devoção pessoal e familiar, a vida e a arte, bem como as concepções éticas, políticas e sociais. Nos países marcados pela reforma protestante, o próprio idioma absorveu grande número de palavras e expressões bíblicas. Concluindo, a suficiência das Escrituras é fundamental, uma vez que estas foram inspiradas por Deus. Por sua graça, o Criador soprou o que deveria ser revelado ao homem a fim de que este obtivesse então o conhecimento necessário para alcançar a salvação. A Bíblia é capaz de fornecer a razão da nossa fé. A Igreja de Cristo deve saber exatamente aquilo em que crê e que a sua regra de fé infalível é a própria palavra de Deus. A doutrina não deve ser de homens, mas da Bíblia. Todos os artigos de fé sustentados pelos reformadores eram cuidadosamente extraídos com os recursos da exegese, com o conhecimento das línguas originais e dentro dos princípios da hermenêutica bíblica. Diante de uma sociedade que se afunda em práticas detestáveis, costumes inconvenientes, incompatíveis com a ética cristã, tais como bebedeiras, adultérios, prostituição oficializada, sancionada até mesmo pelas autoridades, dissoluções, a injustiça, enfim. É a palavra de Deus que nos dá a convicção de que o poder do Evangelho é capaz de limpar, de regenerar e dirigir não apenas o coração humano, mas cada aspecto da vida social na Terra. Os nossos compromissos familiares, a educação, a economia e a política. Se, como nós vimos, a Escritura realmente é tão poderosa, capaz de transformar a vida do ser humano, conforme tem sido observado ao longo da história, não há dúvidas quanto ao fato de que ela é aquilo que realmente precisamos recorrer e nos alimentar diariamente.